It's Britney, bitch. Oi, pessoal, bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas, comigo, Bianca Dias e... comigo, Milena Fagundes. Esse é o nosso episódio 19, que inaugura a nossa quarta temporada, e ele recebe o nome de It's Free Britney, bitch, e ele agora vai marcar a nossa quarta temporada, e uma novidade, que agora todos os nossos episódios dessa temporada vão sair todas as quinta-feiras, às 7 horas, então fiquem de olho sempre por aqui. Então, é claro, já siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, @podcasteufóricas, o jeitinho que tá aqui. E o nosso Twitter, @eufóricaspod. E já compartilhe esse episódio para aquele seu amigo que é fã de Britney Spears ou que gosta de podcasts. E vamos lá. Free Britney, bitch! E antes de iniciarmos esse episódio, já podemos adiantar que o movimento Free Britney surgiu através dos fãs da Britney Spears contra o pai da Britney, o James Spears, que possui a tutela da cantora para cuidar da carreira dela e de outros aspectos da vida dela também, como por exemplo financeiro. Mas não é tudo bem assim e vamos explicar para vocês de onde que surgiu, aonde que tá esse processo, o que rolou antes, enfim, tudo. E vamos de Eufóricas Recap. Porque antes de falarmos como surgiu o movimento Free Britney, a gente tem que entender o que rolou pra isso tudo acontecer. Então vamos lá. Voltar um pouco no tempo pra gente ver os pontos importantes da carreira da Britney. Basicamente, ela iniciou sua carreira fazendo alguns papéis em comerciais de televisão e teatro também. Mas foi em 1997 que ela assinou o contrato com Java Records. E foi em 1999 que ela lançou o icônico álbum Baby One More Time, que se tornou número 1 na Billboard 200. E agora, mudando de assunto, e vamos para as polêmicas. Em 1999, Britney foi a capa da revista Rolling Stone, onde ela posou de shorts, sutiã e top, bem no estilo do clipe Baby One More Time. Já vamos ressaltar aqui, eufóricos, que as mulheres são livres para usarem e vestirem o que quiserem e isso não dá a ninguém motivos para desrespeitá-las. Só que, infelizmente, nem todo mundo pensa dessa forma. Se não pensa, tem que começar a pensar, porque, pelo amor de Deus, hein? Estamos em 2021. Mas vamos lá. A American Family Association referiu-se ao ensaio como, abre aspas, uma mistura perturbadora de inocência infantil e sexualidade adulta, fecha aspas, e falou para, abre aspas novamente, os americanos adoradores de Deus a boicotarem lojas que vendem álbuns de Britney, fecha aspas. E já citamos a American Family Association por aqui em outros episódios, onde eles também tentaram boicotar a série Euphoria, porque eles falavam que era uma série que influenciava de um jeito ruim os adolescentes, era uma série que só queria mostrar sobre drogas, sexo, enfim, lembram deles? São eles mesmos. Em 2002, Britney e Justin Timberlake tiveram um relacionamento, mas algum tempo depois eles terminaram, e foi um dos maiores términos já especulados na mídia, ainda mais porque havia boatos que a Britney havia traído Justin. E Justin Timberlake viu aí uma forma de promover o seu álbum Just Feed, que inclui a música Cry Me a River, que ele usou uma sósia da Britney. E de qual lado você acha que a mídia ficou? Obviamente, Justin Timberlake. Gente, ó, problemático já, e a gente nem tá na metade do episódio e já tem 1000 coisas pra discutir. Primeiramente, essa repercussão negativa da capa da Rolling Stone, porque, pra quem não conhece, é uma revista muito renomada, né? Inclusive aqui no Brasil tem versão dela também brasileira, de música e tal. Então todo mundo que gosta costuma comprar uma Rolling Stones. Só que assim, gente, o machismo ali tava totalmente escancarado pela parte da mídia, sabe? Eles nem tentavam ser um machismo velado, era, na verdade, bem escancarado. Eles falavam mesmo, nossa, como a Britney pode ser essa menina jovem com essas roupas na capa, com essas roupas no clipe. Ah, gente, me poupe, sem tempo. Nossa, pelo amor de Deus. Passo raiva. E fora, tipo, essa declaração da Family, American Family, né? Não. Tipo, eles só passam vergonha. Eles só passam vergonha. Eu acho assim, adoradores de Deus, boicotem. Não, pelo amor de Deus, me poupe. boicotaram tanto que hoje em dia a Britney Spears é a maior ícone da música pop Exato. que a gente tem hoje em dia. Euphoria foi uma série muito assistida na época que eles tentaram boicotar, então é sobre isso.
Mas enfim, esse rolê. Nossa. Gente, pra vocês verem, tipo, o ensaio é muito icônico, esse ensaio da Britney. Eu entendo muito a Britney nesse ponto, porque ela tá saindo da adolescência, tá se tornando uma mulher. E óbvio que nós mulheres queremos nos sentir sexys e sentirmos bem com nós mesmas. E eu acho que, ok, beleza, você pode usar a roupa que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você é livre, você é uma pessoa livre, enfim. É a repercussão todinha desse machismo, né, da Rolling Stones aí, né? Gente, ó, sinceramente. E vale lembrar também que a Britney, ela era naquela época, né, uma jovem que explodiu e ganhou muito sucesso, onde boy bands eram a febre do momento. Então, por exemplo, o Justin Timberlake e a banda dele, aquela NSYNC, fazia muito sucesso naquela época. E imagina ver a Britney chegar solo, fazendo single, vendendo, fazendo capa, pá. Nossa, imagina. Number one na Billboard. Eles choraram, e nem né? existia Spotify ainda, hein? Exato. E ela já tava lá fazendo render o debut dela na indústria. Então, assim, lógico que não justifica, né? Não é isso que a gente tá querendo dizer. Que, nossa, porque tinha boy bands, a Britney chegou e essa era uma reação esperada. Não é esperado isso daí. Isso daí é uma coisa ridícula. Um papel que, sinceramente, coragem, porque vergonha eles não tiveram. Mas assim, saber que Justin Timberlake conseguiu fazer Cry Me a River um hit e tudo isso ter sido por conta desse rolê que ele falou que a Britney traiu ele, sei lá o quê. Mas, tipo, sabe? E aí escolheram ficar do lado do cara e nem davam direito à fala pra Britney pra saber o que rolou. E também se rolou, o que não rolou, e quando davam lugar à fala, davam, tipo, uma entrevista que a Britney ia falar, sempre colocava ela como, tipo, uma vilã. Tipo, olha o que você fez, você quebrou o coração dele. Nossa, você viu que ele tá tão triste por você. Ele fez aquela música lá, Cry Me a River. Como enfim, pode? Ele tá ganhando milhões de dólares em cima de você. E você não tá se sentindo, você ainda tá... não tá se sentindo triste porque você fez isso com ele? Tipo, gente, tipo, o cara já tirou vantagem em cima da menina, ainda estão querendo botar ela mais pra baixo. Gente, não, péssimo, assim, só vai de mal a pior, porque a mídia foi super abusiva e eles eram, assim, claramente dá pra ver de uma forma muito 100% que eles eram contra, tipo, totalmente contra a Britney. Até mesmo porque no documentário Frame Britney, né, que tá disponível na Globoplay, a gente também deixou o link aqui na descrição do nosso episódio. Enfim, inclusive no documentário, tem uma parte, quando rolou todo da Britney com o Justin, teve uma mulher de um governador que falou que se ela tivesse a oportunidade de dar um tiro na Britney Spears, ela daria um tiro na Britney Spears porque ela traiu o Justin Timberlake, que não era um bom exemplo para as filhas de boas meninas por aí. Nossa, gente. Aí a Britney tá sacada muito boa que ela fala, não tô aqui pra ser babá de filha de ninguém, tipo... Tudo. E ela tá certíssima, tá certo, tipo... E ela tá certa mesmo, sabe? Porque, gente, imagina, depois de tudo, ela vendo essas manchetes, ela indo em programas e o pessoal perguntando sobre isso. Nossa, quem aguenta, sinceramente? A Britney é uma guerreira. E fora o sexismo que ela viveu, né? Nossa, sim, enfim, demais. de perguntas sobre a intimidade dela, se ela ainda era virgem, se... A pauta, quando ela ia, a pauta era tipo... Britney, tem muita gente querendo saber uma coisa sobre você. E aí a Britney falava na entrevista, o quê? E aí o apresentador falava, sobre seus peitos. E ela ficava mega sem graça. Tipo, dava pra ver que até a reação dela demorava uns 2 minutos pra entender o que tava rolando, sabe? Assim, tipo, como assim? Isso é uma pergunta. E fora a exposição que o Justin Timberlake fez com ela nessa época, né? Sim. Porque não só, ultimamente, quando saiu o documentário da Britney, né? O Framing Britney, o Justin Timberlake soltou uma nota pedindo desculpas a Britney Spears e Janet Jackson sobre o rolê que aconteceu no Super Bowl, mas esse é outro papo. Enfim. E assim, gente, demorou, hein? Porque a gente tá em 2021, esse rolê aconteceu, no caso da Britney, em 2002. E ele demorou tudo isso pra, sabe, se desculpar. Gente, assim, é horrível, imperdoável, sério. Péssimo. E fora que, dizem por aí que o Justin nunca deixa essa história morrer. Nossa, coragem, né, gente? Porque no coragem, né? Querido, supera Cry Me a River. Exato, supera, meu anjo. Porque enquanto a Britney tá aí lançando vários vídeos, fazendo o babado da carreira dela, o senhor ainda tá com Cry Me a River aí no ouvido. Complicado.
Mas pulando no tempo, né? Vamos pra 2004, onde a Britney conheceu e ficou noiva do Kevin Federline. E foi em 2005 que o casal teve o primeiro filho, o Sean Preston. E claro que após essa primeira gravidez da Britney, o assédio dos paparazzi se tornaram algo surreal e aumentou muito. E em 2006 teve um episódio que conseguiu ilustrar bastante essa situação. Um deles foi quando Britney foi com seu filho, Sean, em uma loja e tinha mais de 30 paparazzis em cima do carro. Então ela pegou seu filho, colocou ele no banco da frente com ela dirigindo o carro e tentou sair da situação da melhor forma que ela conseguiu. Não demorou pra mídia fazer um estardalhaço com um monte de manchete com as fotos da Britney com as seguintes manchetes. Será que Britney é uma boa mãe? Britney Spears, uma péssima mãe. Colocando sempre em dúvida a maternidade dela. Péssimo. E não para por aí. Agora vamos para 2006, onde as coisas começam a ficar complicadas. Nesse meio tempo, a Britney teve seu segundo filho e decidiu pedir divórcio do Kevin Federline, que, enfim, já estavam passando por uns bocados. Mas o Kevin entrou com uma ação pedindo a guarda das crianças. Gente, a Britney não tem um minuto de paz, é isso. Britney Spears nunca tem... E isso é muito triste, porque a gente... No começo do documentário, enfim, do Framing Britney, enfim, que mostra a trajetória todinha da Britney, como a gente tá contando aqui pra vocês, mas só que mais detalhado. A gente vê uma Britney Spears jovem, segura de si, tendo voz dentro das suas composições musicais, enfim, de tudo, tendo controle de seus negócios. E a gente vê, tipo, o que aconteceu com ela pra chegar até aqui é muito triste, porque destruíram uma pessoa talentosa, sabe? Isso é muito triste, e esse assédio da mídia em cima da Britney, colocando em dúvida o amor dela pelos seus filhos, sobre como ela é uma boa mãe, enfim, eu acho que isso deve ter contribuído muito, muito, muito pro que aconteceu com ela nesse próximo episódio que a gente vai falar, que é o fatídico ano de 2007 e 2008. Enfim, é isso, gente. Dá muita tristeza de falar isso. É muita loucura. E assim, eu acho que é uma coisa que vale ressaltar, que a cultura dos paparazzis hoje, ela é super presente. Então, provavelmente, quem aí gosta de algum cantor, ou enfim, ator, atriz internacional, principalmente, que lá tem muito mais essa cultura, vai ver que é algo normal, entre aspas, né? Também não vamos normatizar uma coisa que é loucura. Mas, assim, tem um limite, sim, entre querer uma foto e você invadir a privacidade e a segurança de uma outra pessoa. E aí, o pior que de tudo isso é que sempre a culpada da história era a Britney, sabe? Ninguém via os paparazzis batendo no vidro dela e chamando a atenção dela, junto com o filho dela, que era um recém-nascido na época. Tipo, isso foi horrível. E esse assédio da mídia, ele acabou sendo um fator muito importante para essa narrativa e até pro movimento Free Britney acabar surgindo, né? Enfim. Sim, gente, qualquer coisa, tipo, joguem no YouTube, tipo, Britney Spears, paparazzis, e, tipo, você vai ver um horror de vídeos, que é, tipo, a menina não podia nem sentar pra comer. Nossa, gente. Que tinha milhões de paparazzi em cima dela. E fora que a mídia usava muito essas manchetes pra, tipo, dar ibope, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que questionar. Porque, assim, quando a gente fala da mídia, na grande maioria das vezes, e o que tá relacionado aqui com a Britney, são tabloides, né? Sites de fofoca, enfim. Mas a gente tem que perguntar se alguns outros lugares, como, sei lá, às vezes a manchete sobre isso da Britney iam parar na CNN, que é um jornal muito grande. E aí a gente tem que se perguntar, dentro do jornalismo, isso é de interesse público, sabe? Tem um valor jornalístico, tipo, noticioso, que as pessoas vão aprender algo com aquilo, ou é literalmente por fofoca, por trazer ibope? Com certeza a segunda opção. E isso foi péssimo, assim. Porque também teve a fase que a Britney tava indo nas festas, né? Depois de uma separação, desse assédio da mídia, aí a guarda dos filhos agora tava em jogo, aí ela começou a sair em algumas festas, foi pra algumas festas com a Paris Hilton, por exemplo, com a Lindsay Lohan, e aí isso também virava manchete, falava, a Britney é mais uma vez uma péssima mãe, indo pra festa, ela paga tantos dólares por hora pra babá, porque do jeito que ela fica fora de casa, gente, é bizarro, o tanto que colocaram ela em questionamento, sabe? Questionaram toda a Britney Spears. Tudo que ela fazia era um questionamento e era uma manchete. Sim, então chegamos ao nosso momento tão esperado, o ano de 2007 e 2008.
Em 2007 foi o ano mais complicado para Britney, porque além de tudo que estava rolando na sua vida, seu ex-marido, Kevin Fredline, estava fazendo de tudo para reafirmar, usando manchetes, fotos de Britney com as crianças para reafirmar a sua guarda sobre as crianças, para reafirmar que ele merecia a guarda sobre as crianças. Então, nesse meio tempo, a Britney ficou muito fragilizada. E aí rolou a época de tentar ganhar a guarda dos filhos e, enfim. Pois bem, foi nesse ano que aconteceu o fatídico dia em que a Britney raspou o cabelo dela. Porque basicamente ela disse que ela estava cansada de todo mundo ficar tocando no cabelo dela. Todo mundo quem? A Britney se referia aos paparazzi. Na maioria, né? Assim, na visão geral, era sobre eles. E uns dias depois, o Kevin, o ex-marido da Britney, ele pediu uma audiência emergencial para conseguir a guarda integral das crianças, ou seja, uma guarda 100%. Ele seria o responsável pelas crianças. E aí que tudo aconteceu. Após ela sair da casa de Kevin, os paparazzis foram atrás dela em um posto de gasolina e simplesmente começaram a tirar várias fotos. E assim, gente, tem vídeo também sobre isso na internet, é bizarro. No documentário eles também frisam bastante que os paparazzis sobem em cima do capô, ficam fazendo várias perguntas pra ela, se ela tá bem, sendo que de fato ela não está. Imagina, olha tudo que tá acontecendo na vida dela. E aí ela não aguentou. Aí ela falou, gente, chega, hoje deu. Ela pegou um guarda-chuva, bateu no carro do paparazzi, foi pra cima dele, mandou eles pra aquele lugar, porque ela não aguentava mais. E, gente, assim, ali é um ano que, de fato, eles passaram dos limites, sabe? A mídia, os paparazzi, tudo, assim, foi algo fora do limite. E fora também que a Britney ela não confiava nem na sua própria equipe. Foi aí que ela começou a andar com seu ex-empresário Sam Lufft, que prometeu ajudar ela a recuperar a guarda dos seus filhos, mas no final só ferrou mais a vida da Britney e ajudou ainda mais a prejudicar a sua saúde mental e física. Gente, e há pior. também rumores que ele entregava as drogas pra Britney. Gente, então péssimo. E assim, depois desse dia do que ela pegou o guarda-chuva e bateu no carro do paparazzi, o ex-marido da Britney, o Kevin, nesse caso, ele falou que só ia retirar o pedido de guarda se ela fosse para uma clínica de reabilitação e ficasse lá por um determinado tempo. Então a Britney aceitou, ficou lá por um mês, só que assim, nada feito, a guarda não foi liberada. E aí que o Sam entra na vida da Britney pra ferrar tudo um pouco mais, se ainda isso é possível. Sim, chegamos ao fim desse fogo cruzado que foi o ano de 2008, não? Foi nesse ano que a Britney perdeu a guarda compartilhada de seus filhos por conta do seu ex-empresário Sam, que controlou ela por muito tempo. Proibiu ela de ver seu pai, se envolveu sobre a guarda das crianças, enfim, fez um inferno. Ele ferrou a vida da Britney e foi por conta disso que o pai da Britney, James Spears, pediu a tutela da Britney e a ordem de restrição contra Sam. Pronto, Eufóricas, o recap acabou? Sim, mas esse rolê todo também? Não. Porque olha só, gente, tem muita coisa ainda pra vocês entenderem. Mas olha só, todo mundo deve estar pensando, nossa, mas o pai da Britney então fez algo certo, né? Ele pediu a tutela no momento que ela de fato precisava. E sim, foi algo que foi comemorado pela fanbase da Britney na época, porque todos estavam querendo que ela tivesse essa restrição, enfim, que o Sam fosse embora da vida dela, porque ele era um grande conhecido de Hollywood por se aproveitar de várias celebridades, mas enfim. Mas depois de 13 anos, a Britney ainda deveria estar com essa tutela? Essa é a pergunta. E aí que as coisas desandam. E aí, para vocês entenderem, o que é uma tutela? Nos termos jurídicos, abre aspas, encargo jurídico de velar por representar na vida civil e administrar os bens de menor, intertido ou pessoa desaparecida, que é uma tutoria. E é basicamente isso. É um status reservado para as pessoas muito idosas, doentes, ou que, de alguma forma, são incapacitadas de tomar decisões por si mesmas, segundo a Fox News. Então, basicamente é isso. O pai da Britney, de fato, nessa época, pediu a tutela dela, conseguiu, né? Porque ela meio que se enquadra nesse status de alguma pessoa incapacitada de tomar a decisão por si mesma. Só que o problema é o tanto de tempo que essa tutela já tá rolando.
Sim, e quem é o tutor da Britney? Sim, o pai dela e seu advogado. Mas ele tem total controle sobre a vida dela, carreira e até mesmo a guarda dos filhos dela. No sentido que ele, se ele quiser retirar a guarda deles, ele consegue. E a Britney já denunciou ele nesse aspecto. Em março de 2018, a tutela começou a ser revista porque a Britney está ótima e com um bom relacionamento com seus filhos. Mas em novembro deste ano, deu ruim, porque Britney tinha acabado de cancelar sua residência em Las Vegas. E pra quem não sabe, é quando a artista fica lá por um tempo fazendo shows. E por que ela cancelou? Porque ela alegou que precisava focar em sua saúde e vida pessoal. E na saúde do seu pai. E em 2019, o advogado que fazia parte da tutela da Britney, junto ao seu pai, anunciou um aumento salarial por conta de seu trabalho. Tipo assim, e foi... Vocês estão... Ué, mas o que rolou? Pois é, do nada. Mas aí já entra a primeira pergunta. Por que um aumento salarial? Se a Britney estava tecnicamente, né, parada, assim, e estava tudo certo com ela, tipo, por quê? Qual que seria o motivo? E logo depois esse advogado se demitiu e a tutela ficou apenas com o pai da Britney. Nesse período, a Britney também se internou numa clínica de reabilitação, porque até então ela falou que ficou muito, muito abalada com a saúde de seu pai, e no dia que ela saiu da reabilitação foi um choque, porque as fotos que saíram na mídia, ela tava totalmente assim, dava pra ver que ela tava totalmente desgastada e abalada com tudo, sabe? E foi aí que os fãs começaram a falar, ué, mas se foi ela que pediu pra ficar numa clínica de reabilitação, pra se cuidar e tudo, por que ela tá desse jeito? E aí começou o questionamento. E foi aí que o movimento Free Britney ganhou mais força a partir dessas seguintes fotos que rolou aí. O movimento Free Britney ganhou mais força a partir dali. Ele surgiu através de um podcast chamado Britney is a Gram, onde duas podcasters, Babs e Taz, começaram a criar essa campanha, e foi um dos episódios do podcast que as hosts vazaram um áudio de um suposto ex-advogado que trabalhava no caso da tutela da Britney, falando que a Britney tinha sido internada de forma involuntária na clínica. E aí que acontece a reviravolta. O podcast ele mostrou que a Britney estava lutando contra a tutela desde 2008 praticamente, que foi o ano que o pai dela pediu essa guarda. Quando a Britney saiu da clínica, ela postou um vídeo em seu Instagram dizendo que estava tudo bem, que sua família estava passando por um momento de muito estresse, ansiedade, mas que estava tudo certo e que ela iria voltar à tona em breve. Mas 2019 também foi o ano que rolaram várias audiências para discutir o futuro dessa tutela, porque assim, misericórdia, quem aguenta tudo isso? E vocês acham que acabou? Muito que bem, não. Em 2020, o filho mais novo da Britney, Jaden, fez uma live falando que estava tentando ajudar a mãe dele, que tinha muita gente pressionando ele e que muitas coisas iam ser reveladas. E terminou falando que amava toda a sua família, menos o seu avô. E agora, depois de tudo isso, vocês devem estar se perguntando, mas como a Britney pode reverter isso? Não existem mais audiências? Sim e não, vou me explicar. Ela pode reverter isso? Sim, mas é um processo muito complicado e que precisa de uma petição e aprovação do júri para acontecer. E é meio complicado também, porque parece que o pai da Britney, ele tem um certo poder, sabe? Quando se trata dessa tutela aí. Enfim, várias coisas por trás. Então, recomendamos que vocês assistam o documentário Framing Britney, que deixamos aqui também nos créditos da descrição do episódio, para entender essa parte burocrática. As audiências, elas estão congeladas por conta da pandemia, mas o movimento continua. Inclusive, já vamos deixar o link da petição em nossa bio também aqui do podcast. Em março desse ano, Britney pediu oficialmente a renúncia de seu pai, James Spears, como seu tutor. Segundo o portal Use Today, Britney quer substituir o seu pai por Georgie Montgomery, uma tutora nomeada pelo Estado, no qual atuou temporariamente desde que seu pai renunciou ao cargo em setembro de 2019, devido a problemas de saúde. O portal também diz que Britney quis garantir o seu direito de petição para o término permanecer em sua tutela, de acordo com o Código de Sucessão do Estado. É isso, gente. Free Britney.
E a gente espera que a Britney consiga, né? Ela consiga uma vitória, que foi deixar esse caso a público, não a sigilo de justiça. No documentário tem uma parte burocrática muito mais explicada que a gente pode explicar aqui. Vai ser, segundo o tabloide, vai sair também a segunda parte do documentário, né? Vai ser uma segunda parte do documentário. A gente tá muito ansioso pra isso. A gente espera que o ícone, o Britney Spears, consiga a sua tão esperada liberdade. Isso me deixa muito emocionada, porque, enfim, ela é uma artista icônica e merece ser livre, exatamente. Ser livre. A Britney merece a independência e viver o que ela conquistou. Tipo, tudo que ela tem hoje, os fãs que ela tem hoje, é tudo e exclusivamente dela, sabe? Foi esforço dela. Ela conseguiu ser a Britney Spears que ela é hoje. Enfim, por conta daquela menina que, quando a gente começou no início, né, desse episódio, a gente começou falando que ela era uma pessoa que totalmente tinha confiança em si, no seu trabalho. Ela tinha decisão final de tudo que ela fazia. E infelizmente, o pai dela acabou sendo uma peça que fez tudo desmoronar mais um pouco. E isso é muito triste, porque, querendo ou não, ele é o pai dela. E saber que ele conseguiu e teve a capacidade de fazer tudo isso com a filha dele é muito complicado. E a gente vai explicar aqui de uma forma mais crua para vocês terem noção. Então, basicamente, o pai da Britney, ele tem total controle, basicamente, da parte financeira dela. De com quem ela sai, sabe? Com quem ela não sai, qual show ela faz, qual show ela não faz. E mesmo antes, quando o pai dela pediu a tutela em 2008, a carreira dela foi muito bem, sabe? Até certo ponto ela lançou diversos álbuns, fez diversas apresentações, mas chega um ponto que, assim, a Britney, sabe? Ela já tá com os 37 anos dela e ela não tem liberdade pra fazer as escolhas dela, e o pai dela ainda tem a tutela dela, sendo que ela é uma pessoa totalmente capaz de cuidar de si mesma. E isso não é só a gente que tá falando, não é achismo. No documentário, vários advogados falam que ela tem sim a capacidade de discernir sobre o que ela quer e o que é melhor pra ela ou não. Então isso é uma questão, assim, que tá extrapolando os limites totalmente sabe assim, tá extrapolando tudo, na verdade, não tem nem o que falar. Então... E fora as coisas que a gente também não sabe por baixo do pano. Sim. Isso foi o que só o documentário mostrou, a gente não sabe o que rolou. Imagina, você ter uma certa idade e não poder usufruir o fruto do seu trabalho, não poder se relacionar com ninguém sem seu pai, sem alguém te controlar. Enfim, deve ser uma prisão. Eu espero que a Britney consiga reverter isso. Sim, eu também espero. Enfim, Free Britney. Free Britney. E assinem a petição também, gente. Assinem. Ajudem a princesinha do pop, a sua tão querida liberdade. E sigam ela também no Instagram e comentem bastante Free Britney pra ela ver que a gente tá apoiando Exatamente, ela. Gente. E é um movimento que começou lá em 2019, mas que ainda tá rolando, sabe? Ela não tá livre de tudo isso. Então a petição é algo muito importante pra ela conseguir fazer com que isso acabe de uma vez por todas e que ela consiga ser livre. Vocês podem acompanhar ela no Instagram, ela sempre posta posts lá. Inclusive, o podcast que deu início ao movimento, que é o Britney's Gram, ele fazia análise das legendas que ela colocava em algumas fotos e vídeos que ela postava no Instagram. E em alguns era bem assim, Marina Joyce, tipo, pedindo help, sabe? Help. E era bem estranho. E assim, é muito complicado. Até hoje. Eu acho que a Britney manda mensagens pra gente subliminares. Porque, por exemplo, ela posta uma fotinha e fala: tome cuidado quando seu coração está em jogo, enfim. Gente, a Britney é uma sagitariana que ama a liberdade dela, ela já falou isso. Sim. E... enfim, né? Vamos dar essa liberdade pra nossa querida Britney. Exatamente, ela merece. E, enfim, a gente espera que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre isso. Não deixem de assistir o documentário. Não deixem de acompanhar, se você for algum fã da Britney, de ajudar ela. Porque imagino que é fã já está lá ajudando desde 2019, quando surgiu todo esse movimento. Mas, enfim, é um caso muito complicado, e ele é muito recente, e também vale a pena, se você não é fã da Britney, não é fã de música pop, enfim, dá pra você também aprender muitas coisas sobre a questão jurídica, burocrática dos Estados Unidos, e também sobre a mídia, e sobre esse assédio que partiu dela também em relação a Britney. Mas, enfim. Sim, eu posso falar uma coisa também que eu acho importante falar? Gente, pra que vocês não entenderam esse relance burocrático, assim, eu vou explicar de uma forma bem simples que eu entendi.
Assim, pra Britney conseguir sair disso é muito complicado, porque além dela pagar a parte que vai defender ela tem que pagar a parte que também vai ser a acusação dela. Então, é muito difícil ela conseguir sair disso, porque ela tem que pagar as duas partes. Enfim, o advogado que ela vai pagar pra defender ela vai ter que pagar o advogado que vai contra ela. E é muito difícil você sair disso, porque ela paga por tudo. Todas as coisas todas as batalhas que o pai dela, judiciais que ela que entram, ela tem que pagar por tudo, gente. Então é uma coisa muito complicada pra você sair. Tem até no próprio documentário, tem a advogada fala que é muito difícil você sair da tutela, do sistema de tutela. E é muito complicado sair do sistema de tutela. Então a gente não sabe se a Britney vai conseguir. E a gente espera que sim. Exatamente. Nós esperamos muito e torcemos muito para que sim. Enfim, então já vamos entrar no nosso hashtag Eufóricas Recomenda, que assistir o documentário Frame Britney Spears, A Vida de uma Estrela, que está disponível no Globoplay. Assistam, assinem a petição, apoiem a Britney, sigam ela. E continuem, dando força nesse caso, porque, igual a Mi falou, uma advogada que é especialista em tutela nos Estados Unidos, ela falou que é muito complicado sair disso. E depende muito dessa petição, e depende muito do pessoal fazer barulho para que isso aconteça. Sim, então é isso, meus amores. A gente termina esse episódio tão complicado, mas a gente espera que tenha ajudado. Nos siga nas redes sociais, @podcasteufóricas no Instagram, no nosso Twitter, @eufóricaspod. Gostou? Alguma dúvida? Críticas construtivas? Só mandar pra gente por lá que a gente responde todos vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio. E é isso, Free Britney. Free Britney. Porque ainda tem muitos assuntos eufóricos que vão causar aquela euforia na gente. E raiva também. E é isso, xingamentos, e é isso, e reflexões. E vamos pro nosso créditos. Então, roteiro, Bianca Dias, sonoplastia, Milena Fagundes, capa do episódio, Hailey Dias, intro, Labyrinth, Still Don't Know My Name e Free Britney. É isso. E Free Britney. It's Britney bitch. Até o próximo episódio, gente. Beijos e esperamos que vocês tenham gostado. Beijos.